Lembra quando o Airbnb chegou ao Brasil? Era como se o paraíso das hospedagens tivesse sido descoberto. Você podia alugar uma casa aconchegante em Campos do Jordão, um apartamento descolado no Rio de Janeiro ou até mesmo um quarto simples lá em São Paulo. E tudo isso por uma fração do preço de um hotel. E até mesmo em outros países, é claro. E ainda por cima, você sentia que estava vivendo como um morador local. Mas o que era bom durou pouco e o que era barato virou caro e cheio de regras. E hoje em dia, o Airbnb vem se tornando uma opção luxuosa para poucos e nem os turistas e nem as cidades estão mais apoiando o Airbnb. E aí fica a pergunta, será que o Airbnb perdeu a sua essência? Ou será que o seu modelo nunca foi tão perfeito assim quanto parecia? Vamos bater um papo sobre por que está cada vez mais difícil defender o Airbnb, a empresa que no passado conquistou o coração dos brasileiros. Vem comigo! Fundado a partir de uma ideia muito simples, mas genial, de compartilhar os espaços livres de uma casa, como um quarto ou até mesmo uma casa inteira, o Airbnb cresceu muito em poucos anos, tornando-se a maior plataforma de aluguel de curto prazo do mundo. Com um modelo que compete e simplifica os serviços tradicionais dos hotéis, a empresa conquistou clientes do mundo todo e transformou o mercado. E no início, o Airbnb oferecia vantagens como ótimos preços baixos para os hóspedes e renda extra para os anfitriões, como são chamados os donos dos imóveis. E este é um mercado gigantesco, onde empresas como a própria Airbnb, o Booking.com e o Hotels.com, por exemplo, movimentam cerca de 100 bilhões de dólares todo ano. E como o próprio Airbnb foi o pioneiro neste segmento, é claro que a empresa se deu muito bem por muito tempo. Olha só, quando o Airbnb chegou ao Brasil, o brasileiro, conhecido pela sua hospitalidade e pelo seu amor às boas histórias, literalmente abraçou a ideia. E não foi só pelo preço, é claro, mas também porque o brasileiro adora se sentir em casa, mesmo quando está longe de casa. E aí funcionava assim, o brasileiro reservava um bom apartamento, um bom quarto, uma boa casa, fazia uma boa amizade com o anfitrião, batia aquele bom papo, tomava aquela ótima cervejinha e daí até amizades nasciam. E isso é totalmente diferente das formalidades de se fazer um check-in em um hotel. E eu não sei você, mas eu sempre me sinto meio desconfortável na hora do check-in em um hotel. Parece que o atendente está ali te julgando, sabe? Tipo assim, se você fez a reserva pelo site do hotel, logo você pagou mais caro. Aí o atendente abre aquele sorriso e te dá uma caneta chique de metal para você assinar os documentos. Agora, se você reservou pela Bancobras, por exemplo, aí o atendente diminui o sorriso e te dá uma bique. Brincadeiras à parte, o Airbnb foi por muito tempo a melhor forma de você se sentir realmente confortável em um local totalmente novo em qualquer parte do mundo. E isso fez os hotéis se mexerem, e não foi à toa que a maioria dos hotéis sofreram reformas nos últimos anos, tirando, por exemplo, aqueles carpetes encardidos e fedorentos, e muitos aproveitaram também para remodelar a decoração. Enquanto isso, muita gente transformou a própria casa em Airbnb durante eventos como o Carnaval ou o Réveillon. Bom, você já entendeu, né? Todo mundo ganhava. Um estudo realizado pela Universidade de Waterloo, no Canadá, onde foram entrevistados vários clientes da Airbnb e de hotéis tradicionais, descobriu que 61% dos turistas, estas pessoas, disseram que escolheram o Airbnb por ele chegar a ser mais econômico do que as tradicionais cadeias de hotéis econômicos lá no país. Mas isso ficou meio que no passado. Calma, eu já te explico. Além disso, apesar da Airbnb dizer que uma das suas grandes vantagens é justamente poder contar com um anfitrião local que poderá, por exemplo, mostrar a cidade para você, a maioria dos entrevistados disse que preferem ficar apenas com a família ou com os amigos, sendo que 70% dessas pessoas reservaram uma casa só para eles. Eu acho que se a pesquisa fosse feita aqui no Brasil, este número seria um pouco diferente. Afinal de contas, como eu disse, o brasileiro gosta de se misturar. Bom, ao menos eu acho. Olá! Eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Ó, seguinte, curte já esse vídeo, se você gostar no final você só vai embora, se você não gostar você tira a sua curtida e ainda me xinga nos comentários, beleza? E se você gosta de viajar e pode viajar para fora do país, nada melhor do que saber falar inglês para poder se comunicar com os locais, seja no hotel, seja no Airbnb. Então eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso de inglês que é muito bom, muito barato, não tem aquelas mensalidades longas e caras e você vai aprender inglês de verdade, beleza? Mas como sempre acontece, o homem cria problemas novos todo santo dia, e o sucesso da Airbnb também criou os seus próprios problemas. É o que eu vou te contar agora.
Estes problemas hoje em dia atendem pelo nome de preços altos, taxas, governos e regras. Muitas regras. Olha só, os preços que antes eram o grande atrativo da Airbnb agora estão competindo diretamente com os hotéis mais caros ou até mesmo superando alguns hotéis 5 estrelas. O Airbnb vem se transformando em uma espécie de empresa de reservas de luxo em muitos locais. Mas aí você encontra uma casa bonita, com um preço muito bom, tudo parece perfeito, até que você resolve ler as letras miúdas do contrato e encontra as taxas. Aliás, muitas taxas. Taxa de limpeza, taxa de serviço, taxa de silêncio, taxa de barulho, taxa de criança, taxa de falta de criança. Sério, é taxa para todo lado, parece o Brasil. Só que de repente o valor total é quase o triplo do que você esperava pagar. Bom, eu estou exagerando, é claro. Não sobre o Brasil, sobre o Airbnb, mas um turista chegou a dizer que um anfitrião cobrava $229 por noite, mais $125 só de taxa de limpeza. Só que não para por aí, existem as mais diversas exigências feitas pelos anfitriões, como lavar a louça, tirar o lixo, arrumar as camas antes de ir embora e até mesmo cortar a grama. Bom, se eu quisesse fazer tudo isso, eu ficava em casa, né? E aí o pessoal obviamente começou a voltar para os hotéis, pois se for para pagar caro, pelo menos que se tenha algumas comodidades, como o café da manhã incluído, a arrumadeira para deixar a sua cama prontinha, limpinha e cheirosa e limpeza do quarto. Só que para piorar não são só os preços, as taxas e as exigências que estão afastando os turistas do Airbnb. Tem o fator segurança também. Hoje é dia 13 de novembro, agora é 1h14 da tarde. Estamos em Copacabana, né, na Nossa Senhora de Copacabana, no Airbnb. E por algum motivo, a gente se arrumando pra ir pra praia e viu um negócio brilhando. E realmente tem uma câmera nessa merda. Tem uma câmera escondida no Airbnb, no quarto de dormir, apontando pra cama de casal. Já revelação, gente. Ó. Aqui. Câmera. Não é raro hoje em dia os casos onde hóspedes encontram câmeras escondidas nos imóveis, disfarçadas em detectores de fumaça, em tomadas e em outros lugares realmente inacreditáveis. Agora junte a isso ao fato de que algumas acomodações prometem um paraíso, mas quando você chega lá, eles te entregam um verdadeiro pesadelo, como por exemplo imóveis sem utensílios básicos, com cheiro de mofo ou que nem de longe se parecem com as fotos que estão lá na plataforma. E aí dá para perceber que o Airbnb está realmente indo ladeira abaixo. E você já passou por isso? Me conta nos comentários, você tem curiosidade de alugar uma casa de alguém para experimentar a experiência Airbnb? Agora, você pode pensar que o maior problema da Airbnb são os anfitriões, certo? Pois é, errado. O maior problema da Airbnb atende pelo nome de governo. Primeiro, uma explicação bem rápida. Olha só, aos poucos a população começou a se irritar com o Airbnb. Moradores de bairros turísticos ao redor do mundo passaram a relatar um aumento ainda maior no fluxo de turistas, trazendo consigo ruídos, sujeira e por muitas vezes bagunça, só que dessa vez em ambientes residenciais, em prédios residenciais, em vez de hotéis. Além disso, o preço dos imóveis para venda e para aluguel por longas temporadas simplesmente disparou. E isso acontece porque os proprietários destes imóveis perceberam que era muito mais lucrativo alugar para turistas por temporada via Airbnb do que para moradores por meses ou por anos. Então é óbvio, começou a acontecer uma conversão de residências em acomodações do tipo Airbnb. E isso, é claro, contribuiu para a elevação gigantesca dos preços dos aluguéis, deixando os moradores locais #chateados. Logo, estes moradores começaram a pressionar os seus governos e então estes governos começaram a se mexer. Em diversas cidades ao redor do mundo, os governos estão implementando medidas para controlar o impacto das locações do tipo Airbnb. Em Nova York, por exemplo, a legislação proíbe aluguéis de menos de 30 dias, a menos que o anfitrião fique, ou seja, resida, more no imóvel durante a estadia do turista. Aí fica meio complicado, né? Você aluga e o cara tá lá dentro junto com você. Barcelona anunciou que vai proibir os aluguéis de curto prazo a partir de 2028, visando combater a crise de moradia e ainda devolver cerca de 10 mil apartamentos ao mercado residencial. Em outros locais do mundo, os governos estão aumentando e muito os impostos para os aluguéis de curto prazo. Enquanto isso, o povo já começa a dar o seu jeitinho. Até parecem brasileiros. Segundo a Mill University, 45% de todos os anúncios de aluguéis de curto prazo em Los Angeles não pagam os devidos impostos. E no Brasil? Bom, no Brasil, embora ainda não haja regulamentações tão rigorosas, eu disse
ainda, cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo já discutem medidas para equilibrar os benefícios turísticos com a preservação da qualidade de vida dos moradores locais. Em outras palavras, já começa a ter imposto. Enquanto o Airbnb enfrenta críticas e regulações, os hotéis tradicionais não ficaram parados e já estão se adaptando a um novo modelo. Redes como o Marriott e o Hilton lançaram apartamentos que combinam o conforto de um hotel com o espaço de uma casa. E o melhor, com preços altamente competitivos. E os hotéis têm as suas vantagens, vamos concordar. Você sabe o que esperar. Não tem surpresa nenhuma quando chega no local, não tem taxas escondidas, não tem mandos e desmandos do anfitrião e nem aquele medo de descobrir algo estranho no seu quarto ou no seu banheiro, como por exemplo, uma câmera. Na verdade, vários analistas já afirmaram que os criadores da Airbnb sabiam que o modelo de negócios da empresa não iria durar para sempre. Então eles trataram de ganhar o máximo possível de dinheiro nos primeiros anos da empresa, enquanto o futuro do negócio agora está totalmente certo. É improvável que acabe, mas não vai ser esta folia toda que foi até os dias atuais. Agora, some todas estas questões, todos estes problemas da Airbnb ao fato de que o turismo mundial está totalmente descontrolado e por isso ele pode acabar sendo proibido, isso mesmo, proibido no mundo todo. Uma realidade que eu te conto neste vídeo aqui do canal Investigando, ou assista este outro vídeo aqui que o YouTube escolheu especialmente para você. Eu sou Alex Godoy, muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo em um novo vídeo do canal Investigando, valeu e tchau!